pessoal, tudo bem? Eu sou Jéssica da Fator Capital e eu tô aqui hoje com dois convidados especiais. O seu Roberto, que ele é um dos integrantes ativos lá de um dos nossos grupos do WhatsApp, nossos grupos da Fator, e a Camila dos Reis, que é minha colega de profissão, Camila dos Reis, que é de Uberaba, Minas Gerais. Seu Roberto e Camila, vocês podem se apresentar aí para nossa galera, falar um pouquinho de vocês? Olá, todo mundo. Eu sou a Camila, sou de Uberaba, Minas Gerais. Trabalho como correspondente bancária aproximadamente aí 15 anos. Seu Roberto, pode se apresentar para o pessoal? Bom, pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia. Eu não sei que hora você vai ver esse vídeo, mas o meu nome é Roberto, eu nasci em Guatama, Minas Gerais, e hoje eu resido em Formiga, Minas Gerais. E sou aposentado por tempo de 35 anos de contribuição e aposentei com 52 anos, né? Hoje eu já estou com 67 anos. E estou lutando aí junto com o seu programa, né? O Jéssica apoiando no que eu posso ajudar, né? E nunca se criou no Brasil uma estrutura como está agora, de internet, né? O pessoal está nas redes sociais e estão fazendo um protesto democrático, né? Ninguém xinga ninguém, mas a gente cobra deputados, cobra senadores, cobra autoridades, né? Para ver se melhora a vida dos aposentados, pensionistas e outras pessoas que precisam tanto nessa época de pandemia, né? As dificuldades são imensas. Exatamente. Mas, assim, pessoal, para vocês entenderem por que eu convidei essas pessoas hoje, é que vocês sabem que a gente está fazendo aquela petição, que nós vamos juntar todo um dossiê que foi formado lá na live do Instituto INAF na semana passada. Todo esse dossiê a gente vai juntar e vai levar até as autoridades competentes para eles realmente entenderem o que é que está acontecendo, por que se precisa tanto da margem dos 5%. E nada melhor do que um representante de classe mesmo, um aposentado que entende realmente o que é necessário e por que essa demanda é tão importante hoje. Então, a gente vai conversar um pouco mais profundamente com o seu Roberto e, como vocês podem ver, ele é aposentado por tempo de contribuição, já fez o seu dever cívico, né, que é contribuir pelos 35 anos, se aposentou dentro do tempo hábil e hoje o que ele pretende é gozar a vida, o restante da vida, com a sua dignidade, com aquilo que a Constituição assegura para o aposentado, para a pessoa que é pensionista, né, que é muitas vezes viúvas, que cuidam dos seus filhos sozinhas, e também para os servidores públicos que estão nessa luta conosco, tá? Camila, eu sei que tem algumas dúvidas que tu gostaria, algumas perguntas que tu gostaria de fazer para o seu Roberto. O que tu gostaria de perguntar para o seu Roberto a respeito desse nosso assunto hoje? A primeira pergunta, né, que eu quero que o seu Roberto explique, que eu acredito que é a realidade dele e de vários aposentados do Brasil, né, para que ele precisaria dessa margem dos 5% nesse momento? Olha, a margem de 5%, ontem, numa live da Jéssica, ela citou muito bem a margem, para quem ganha um salário mínimo, 1.045, ela gera R$ 2.300, com parcela de R$ 52 por mês. A pessoa vai, com juros de 1,8% ao mês, a pessoa vai pagar 84 parcelas de R$ 52, que dá R$ 4.368. E, se você falar na suspensão dos consignados, no caso, seguindo o mesmo exemplo de 1.045, a pessoa teria R$ 313 por mês, vezes 4, isso daria 1.252 contra 2.300. Ou seja, é 1,8 vezes, quase 2 vezes mais a margem do que o consignado. É lógico que ambas as coisas ajudariam muito aos aposentados. Então, eu sou favorável à margem por causa disso. E eu fiz uma consulta hoje a uma financeira, que eu não vou citar o nome para preservar, e eles
solicitei um empréstimo de R$ 2.300. Eles me cobraram o juro de 22% ao mês para pagar em 12 parcelas de 585. Então, se eu fosse pegar esse dinheiro, eu ia pagar R$ 7.020 contra o consignado R$ 4.368. Ficou bem claro que tu paga por 84 meses R$ 52,00 para pegar 2.300. Para pegar isso no consignado, para pegar no crédito pessoal 2.300, qual que é a parcela mesmo? 585. R$ 585 você paga 7.020. 7.020 no final de um ano. É. Quer dizer, é um absurdo, assim, tu paga quase 3 vezes o valor. Então, realmente, hoje, se a gente for falar de margem, ela é muito mais necessária por causa disso, porque tu vai lá e resolve um problema imediato sem criar endividamento. Porque as pessoas, absolutamente tudo que a gente for comprar parcelado é uma dívida. A questão do endividamento, isso realmente se tornar oneroso para a pessoa, é quando você deixa de ter o poder de cumprir com aquele compromisso. As pessoas estão usando de forma totalmente errada o termo endividamento. Endividados somos todos nós. A partir do momento que a gente comprou uma coisa para pagar daqui 30 dias, nós contraímos uma dívida. Isso é normal. A grande questão e a coisa que nós realmente temos que tocar é manter o poder de compra dos nossos aposentados e pensionistas. Isso é o mais importante. É o quanto que uma pessoa, na hora do desespero, ela poderia ter um crédito extremamente acessível, como crédito consignado, que tu troca uma taxa de juro mensal de 22% por uma taxa mensal de 1,8%. A diferença é gritante, é uma diferença muito, muito grande. Então, fazendo essa troca, fazendo essa diferença, tu preserva o poder de compra e o poder de manutenção da vida do aposentado, do pensionista. E isso que me entristece quando as pessoas não entram nesta questão, porque não tem como passar pelo tema margem e suspensão sem falar do tema crédito pessoal, que é o que tem endividado aos nossos aposentados. Por que não podemos deixar de falar, né, seu Roberto e Camila? Porque ao passo que as pessoas não têm aonde buscar crédito, elas recorrem a essas empresas e muitas vezes não é elas que procuram, elas são procuradas. Porque a oferta de crédito pessoal não é regulamentada, assim como nós, no crédito consignado, nós somos regulamentados. Se vocês fizerem uma denúncia contra as nossas empresas por excesso de busca, excesso de procura, nós sofremos sanções, nós sofremos penalizações. Agora, no crédito pessoal isso não acontece, não existe essa regulamentação. Então, os clientes, os aposentados e pensionistas ficam muito mais vulneráveis, né? Isso é bastante grave. O senhor é um consumidor de crédito consignado, seu Roberto? Sou porque eu quando eu aposentei, eu fui muito prejudicado, sabe? Eu paguei a vida inteira sobre 10 salários mínimos, a vida inteira. E como eu comecei a trabalhar muito cedo, então eu me aposentei com 52 anos, mas eu continuei trabalhando eu aposentei em 2007 e trabalhei até 2015. Agora que eu estou parado, com essa pandemia eu estou parado porque eu sou grupo de risco, né? Eu tenho já 67 anos, tenho problema de pressão alta, então eu evito estar andando. Só sai quando você comprar um remédio, alguma coisa para casa, né? Mas, então, com isso eles usaram um deflator e a minha aposentadoria não ficou tão legal. Ficou boa ainda, mas não é uma Brastemp. Mas, por exemplo, só para exemplificar para você, no caso dos 5% meu aqui, eu recebi uma proposta do Banco Pan, eles me liberam R$ 8.500 para pagar R$ 200 por mês. Em 84 parcelas. Então, você vê a diferença. Agora, se eu for pegar esse dinheiro lá na casa, eu quebro, né? Exatamente. Fica uma dívida impagável, né? Acaba se tornando uma dívida impagável. De pagar, né? Exatamente. O senhor tocou num assunto muito importante que a gente vem falando nas lives, né, Camila, que é o fato de que muitos aposentados, ainda antes da pandemia, eles eram economicamente ativos, ou seja, eles ainda produziam mais renda para si,
que era o que o senhor fazia antes. Teve a pandemia, teve uma redução na sua receita, porque o senhor teve que parar, teve que ficar em casa. Afinal, como o senhor mesmo falou, é grupo de risco. E a gente acredita que a margem de 5%, muito mais do que a própria suspensão, ela vem para resolver esse problema também, né, seu Roberto? Exatamente. Por exemplo, esses R$8.000 podem hoje tapar esse buraco que a falta de renda resolveu, né, causou para o senhor, e o senhor, ao invés de pagar um valor absurdo, vai pagar R$200 por mês e vai resolver hoje um problema que pode ter se gerado na sua família. A gente tem explicado isso constantemente para as pessoas e a gente está batendo na tecla de novo, que é para ficar claro isso, né, Camila? Eu não sei se tem mais alguma coisa para pontuar a respeito do seu Roberto. Tem alguma dúvida a mais? Sim, eu gostaria que o senhor Roberto explicasse, né, quais hoje são as necessidades dos aposentados com questão dessa margem. Para que ele precisa desse dinheiro? Ele vai pagar a conta de água da concessionária, de energia, pagar alguma outra dívida em banco? Qual que seria o motivo real que ele está precisando desse empréstimo, onde ele não tem mais nenhuma linha de crédito barata? Camila, eu acho que o aposentado hoje não está nem preocupado em pagar a conta de luz, nem de água, nem de telefone, nada disso. O problema é que o filho dele ficou desempregado, voltou para a casa dele com a esposa, com os netos, e a renda dele é uma só. A renda dele não aumentou. Muito pelo contrário, a renda dele caiu por ele ser grupo de risco. Ele não pode fazer os bicos que ele fazia, não pode trabalhar para poder incrementar um pouco como diz, o salário dele mensal, né? Então, a preocupação é com você imagina um pai que tenha 4 ou 5 filhos e que 3 voltam para a casa dele. Vamos dizer, tá ele e a esposa, que são 2 pessoas. Tudo bem. Aí vem 3 filhos casados com 2 netos cada um. Você passa de 2 pessoas para 2 e 6, 8 e 6 netos, 14 pessoas. Como é que põe comida na mesa? E a gente pode ver mesmo no próprio grupo que a gente interage, né, seu Roberto, que tem muitos casos desses. Isso, é exceção, está criando um pânico. Não, isso realmente tem acontecido. Se a juventude está perdendo os empregos, que dirá os idosos que produziam mais renda, né? Então, hoje, eu acho que é bem sério, e até eu vou falar uma coisa que eu estava evitando muito falar nos vídeos, mas é urgente que as autoridades, que senadores, deputados, o próprio presidente, eu quero fazer um apelo nesse vídeo também para o próprio presidente, que ele enxergue os aposentados realmente com a função que eles estão desempenhando nas famílias brasileiras. O presidente tem um discurso de preservar a família, e eu vejo que hoje ele está falhando. Eu vejo que hoje ele está falhando com o público que mais tem mantido as nossas famílias. Nós somos hoje 210 milhões de brasileiros. Tem pelo menos 55 milhões de pessoas que podem captar crédito consignado. Ou seja, 55 milhões de pessoas que têm a sua renda garantida. É essas pessoas que nós temos que preservar. Porque é elas que estão sendo o esteio para o restante da família brasileira, sabe? E eu lamento dizer, mas está se falhando miseravelmente em cuidar dessas pessoas, sabe? Isso é realmente grave. A gente precisa salientar que estamos numa pandemia, sim. Não tem previsão de voltarmos a ser normalmente, viver normalmente, né? Se fala hoje muito nas redes sociais de qual é o novo normal, porque a gente está tentando se adaptar ao home office, se adaptar a isso ou aquilo, mas home office não é uma profissão que todo mundo pode executar, não é todo mundo pode ficar dentro de um escritório. Tem setores que precisam estar na rua, que precisam da economia girando, que precisam do dinheiro acontecendo. E eu volto a salientar, infelizmente, os nossos governantes hoje estão falhando em não prestar um pouco mais de atenção nesse setor. E esse vídeo, ele se torna um apelo. Seu Roberto, eu gostaria que o senhor fizesse o seu apelo também, para que, com as suas palavras e principalmente com aquilo que o senhor vê dos seus colegas aposentados, pensionistas, os seus pares, o que eles têm
lhe trazido, que o senhor tem enxergado do que está acontecendo, sabe? Quais são os anseios de vocês mesmos, medos, preocupações? Eu gostaria que o senhor fizesse seu apelo. Ô, Jéssica, o que eu tenho visto é muita dificuldade, muito anseio do pessoal em que o Senado e a Câmara dos Deputados não estão preocupados com aposentado por pensionistas, com a população. Os caras estão preocupados em adiar a votação de outubro para novembro, não sei o quê. Ou seja, numa época dessa de pandemia, a sofriguidão que está o povo brasileiro de maneira geral, porque você estava falando, 55 está ali, pode captar. Nós temos hoje 60 milhões de pessoas inadimplentes com o nome sujo no Serasa. Isso aí, exatamente. Pô, se você pegar 60%, deve dar quase 40%, porque nós somos 210 milhões. Uhum. Não dá 40, porque 40 daria 80, né? Mas vai dar aí 30 e poucos por cento da população negativada. Uhum, né? Exatamente. Então, chega um ponto, o que a pessoa faz? Ele vai pagar só a comida dele, a luz agora, proibido cortar em 90 dias, né? Não pode mais cortar dia de sexta-feira. Então, assim, água também parece que estão dando alguma ajuda, mas, assim, é muito pouco para essa situação que eu estou falando, que os filhos voltando para a casa do pai. Isso é o que está ocorrendo. Eu tenho visto muito isso. Né? É uma questão de básico mesmo, comida, né, São Roberto? Você vai deixar um filho seu na rua, um neto seu na rua? Não vai, porra. Você vai vender o seu carro, você vai vender... Se você tiver que vender, você vende para poder tratar, dar de comida, pelo menos, para os seus filhos, para os seus netos. Então, assim, é uma situação difícil, né? Eu nunca pensei que a gente passaria por isso, né? E essa pandemia pegou todo mundo de surpresa, né? Assim, um negócio que ninguém, acho que esperava uma situação dessa. E fica uma especulação que televisão... Eu nem vejo televisão, porque só fala coisa ruim, né? É protocolo de não sei o quê, protocolo de não sei o quê, vacina que está tentando e tal. Pô, eu tenho um primo de 69 anos que ele pegou o coronavírus, ele ficou 18 dias em coma, entubado no hospital. Pô, o cara emagreceu mais de 40 quilos. Ele está andando em casa agora de cadeira de roda, tentando caminhar. Então, é uma doença... É isso que as pessoas não sabem, né? A gravidade do que está acontecendo. O coronavírus virou só números, mas esses números se transformam em primos, parentes, amigos, familiares, né? Vizinhos. Esses números são pessoas, né? E o dinheiro jorrando para o lado de quem está na política, né? Quem está na militância, e a dificuldade que a maioria da população está passando, né? Exato. Então, assim, é realmente muito, muito, muito difícil a nossa situação. Eu vou dizer assim que o senhor representou muito bem a sua classe, seu Roberto, fiquei muito feliz com a sua fala. Eu acredito que vai servir como alerta, sim, porque a gente precisa ouvir o outro lado. Às vezes a gente vem aqui para frente, conversa, explica, mas é importante ter a voz de vocês também representadas. Hoje aconteceu uma situação, nós teríamos mais uma pessoa que participaria, mas, na verdade, mais duas. Mas uma delas teve uma situação de uma crise de pânico. Eu vou até localizar um áudio que ela nos mandou um tempo atrás, falando do porquê da necessidade da margem. E ela teve uma crise de pânico por causa dessa situação. Dívidas, filhos em casa e toda essa situação, e simplesmente não teve condições de participar conosco hoje. Teve a sua saúde afetada por causa de toda essa situação que está acontecendo. Então, é realmente muito grave. Eu acho que a gente tem que parar, tem que conversar mais a respeito, e o senhor pontuou muito bem. Tem muitas discrepâncias acontecendo, muitas coisas que não está fazendo muito sentido, e eu acho que está na hora de olharem para essa população que realmente hoje virou o esteio da família brasileira. A gente sempre costumou dizer muito essa frase, o aposentado é o esteio da família.
e hoje realmente ele está na prática, todo aposentado pensionista virou o esteio da família brasileira. Então a gente precisa olhar com mais cuidado, fica aqui o nosso apelo para que realmente os governantes olhem com mais cuidado para essa classe. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Deixo agora para vocês fazerem as considerações finais de vocês e darem um tchau para o pessoal, aí a gente vai encerrando por aqui. Não, eu quero só agradecer, Jéssica, aos canais como o seu, que estão batalhando pelos aposentados. Tem diversos canais aí, é lógico que Sim, tem. vai dar um trabalho independente, tem a sua pauta, tem o seu modus operandi, né? Sua maneira de ser, e a gente tem que respeitar, né? Então, eu estou no seu grupo, mas eu visito alguns outros grupos, eu vejo muita reportagem no YouTube, né? E eu acho que nunca se criou tanta força política o pessoal aposentado agora. Então, eu acho que nas próximas eleições nós vamos ter condição de votar melhor, né? Eu tenho a relação, por exemplo, da medida 13, da PL 1328/2020 do Senado, todos os senadores que votaram contra e todos os partidos que votaram contra. Então, eu acho que isso é importante. Depois, se você quiser, você deve ter isso, mas se você quiser, eu posso até te mandar no grupo. Claro, pode. Porque chegar na época de eleições, não vamos votar nesses partidos. É lógico que senador tem 8 anos de mandato. Então, quem foi eleito em 2018 vai até 2026. Tudo bem. Esse aí está safo. Mas se a gente não eleger prefeito do partido dele, se a gente não eleger vereador desses partidos que estão votando contra o povo, eles vão tomar consciência que a força, o poder emana do povo, que é a fala do presidente. Não somos... Nós somos empregados deles, nós pagamos tudo que eles gastam lá, mas eles têm que trabalhar para nós. Eles é que têm que trabalhar em prol da sociedade, fazer lei observando o povo. É muito bonito ver vocês, toda a população tomando consciência e realmente tomando posse desse empoderamento que realmente tudo está na nossa mão e que hoje a pandemia se trouxe uma coisa boa, pelo menos, foi essa consciência política que atingiu muitas pessoas, né? Isso começou agora, né? Exato. Gerson? Começou tem 30, 40 dias que começou esse movimento. E eu acho que até a época das eleições a gente vai estar bombando com bastante gente aí, né? O canal igual o seu, que é muito bem aceito. Tem outros canais que a gente vê também, vários outros. Tem a Yasmin também, de vez em quando eu sou inscrito lá, mas eu não estou em um grupo de WhatsApp lá, não. Mas eu estou inscrito lá, né? Tem a Sandra Silva, tem algumas outras que a gente vê aí. Tem várias pessoas, exatamente. Então, assim, eu estou muito satisfeito e eu estou achando que vai melhorar muito a situação do aposentado com toda essa campanha que está sendo feita nas redes sociais. Tenho certeza. Está dando muita força e, né, igual eu te falei, outro dia, que dia foi? Foi de sexta para sábado, eu fiquei da meia-noite até as 4 horas da manhã, mandando uma carta. Eu não sei se eu te mandei a carta, se não te mandei, eu te passo depois. Mandei uma carta para cada deputado federal, 513 e-mails eu passei, e mais 81 para os senadores, uma carta para os senadores também, cobrando aprovação e medida para ajudar a suspensão, na margem e no 14º salário. 14º salário. Exatamente. Que é então, Roberto, é impressionante, boa, é muito legal. É muito legal ver essa movimentação mesmo. E é muito bom que realmente os deputados e senadores saibam que são os aposentados e pensionistas que estão se movimentando. Haja visto a petição que está sendo feita, que está quase chegando a 20 mil assinaturas. Eu então, acho que amanhã já chega. É um movimento, exatamente, é um movimento do povo. Camila, as tuas palavras finais, então, meu bem. Então, eu estou achando muito importante nesse momento de pandemia essa movimentação por parte dos beneficiários do INSS, tanto os aposentados como os pensionistas. Temos também servidores públicos aí se movimentando. Pela primeira vez, eu estou vendo o povo ir atrás dos seus direitos.
A assinatura dessa petição é muito importante também para mostrar, né, no plenário, tanto da Câmara como do Senado, a importância desse projeto. E é importante também, que nem esse vídeo que nós estamos fazendo para publicar, mostrar a realidade que o aposentado vem sofrendo. O que está acontecendo na casa dele, que ele está, assim, implorando pela margem dos 5%, implorando pela suspensão. Então, é importante essa movimentação que está acontecendo e eu acredito que a gente deve continuar e ter os direitos nossos garantidos. Exatamente. Fica aqui, então, somente a minha gratidão pelo espaço que vocês tão brilhantemente vieram ocupar aqui hoje, falar. Eu agradeço mesmo por tudo que vocês trouxeram de informação. Acredito que teremos mais bate-papos como esses, porque para mim foi de grande aprendizagem